No último vídeo falamos do espírito, Ruach. E antes dele falamos do Abba, Pai. Agora vamos falar do terceiro desdobramento, da divindade. O Davar, ou em hebraico ordem, no sentido de palavra, no sentido de algo estabelecido, ou algo para que se estabeleceu, que se fundamentaliza. Algum propósito, para a funcionalidade de algum propósito. Pode significar palavra ou ordenança, né? Ordem no sentido de fixação, de estar posto, que é uma das palavras mais próximas da tradução grega para a palavra logos, comumente traduzida como verbo. Então, vamos falar mais sobre o Davar para logos divino. Quando falamos do Pai, entendemos a sua perspectiva criadora, a sua potencial criador e zelador. De forma paterna, se relaciona com tudo que nele se originou, para crescimento e desenvolvimento. Quando falamos Abba, isso nos vem à memória de que Deus, mais do que criou todas as coisas, Ele a fez nascer de si e cuida, acompanhando e desenvolvendo a maturidade de cada coisa que dele se verteu para progresso. Cuidadosamente, não como o criador que faz uma obra e logo a esquece, mas como um pai que tira de si, doando de si mesmo, forma uma vida potencial, cujo ele cuida no amadurecimento, guiando, educando e alimentando, nutrindo, acompanhando o desenvolvimento e a maturidade de todas as coisas. Um Deus que é companhia e relação contínua com sua criação para seu próprio desenvolvimento. Um Deus que é autoridade sobre tudo que dele saiu, né? Assim como um pai é para o filho. Então vamos lá, né? A gente percebe que essa é a potência revelada na paternidade. E na Ruach, no espírito, a gente vê que o espírito ele é condutor, influenciador e ele é, como é que eu posso também? Gestador também. Perdão. Ele influencia, ele conduz, ele tem efeito, né, sobre todo o criado. E Deus é espírito. Deus é esse efeito condutor, guia e potencializador da vida de tudo que há. Sem com que as coisas físicas, necessariamente, ao tocá-las, possa tocar nele, de certo modo. De certo modo, digo. Então ele é que influencia o físico, ou um visível, sendo invisível, que nem o vento é na plantação de trigo. Você não vê o vento, mas vê o comportamento do trigo. Então o Espírito de Deus é aquilo que tudo envolve, tudo conduz, tudo influencia, tudo inspira, tudo move, tudo guia, tudo capacita. Novamente, essa perspectiva, esse desdobramento do espírito, da divindade, concorda com as mesmas diretrizes da paternidade. E a gente vai falar agora sobre o Davar, que concorda com a mesma diretriz da paternidade e do espírito. Eu ia falar da Ruach. Então, uma das principais interpretações sobre o espírito, sobre o pai
e sobre o verbo, o logos, o davar, é que para algumas pessoas são pessoas distintas e para outras o mesmo Deus com múltipla faceta e múltiplos comportamentos, né? E eu digo, particularmente creio, que é o desdobramento da própria divindade com relação a tudo que ela mesma criou, sobre toda a criação e todo o universo. Então, dessa vez vamos falar do Logos, do Davar. O sinônimo da palavra Logos, a qual a palavra hebraica Davar faz menção em grego, vem da palavra Logos, claro, que tem o sinônimo de razão, definição, ideia, ou até mesmo ordem, né? Finalidade, né? Fundamento idealístico, algo do tipo. Razão, especificamente dizendo. E para os antigos, os gregos, quando os judeus também passam a beber um pouquinho da fonte grega meio helenizada, pacificamente, quando passivamente é não reconhecendo que é helenizada, mas pegando algumas características do helenismo. O Logos, ele era, para os gregos, a manifestação física do invisível. Se havia uma divindade, a divindade estava por detrás de uma razão cujo qual move todo o universo. Porque os filósofos observavam que as coisas eram bem encaixadas. Tudo se movia no seu propósito. E eles observavam que corpos menores tinham razões ainda menores para sustentar aquele corpo menor. E com eles era a mesma coisa, e com a natureza era a mesma coisa. E se no final a gente sustenta, ou a gente é sustentado por uma razão que sobrepõe todo o universo, e essa razão, ela é a própria divindade do nosso universo. Para os gregos, assim se via. A razão cujo qual faz a pedra ser pedra, cujo faz o fogo ser fogo, o ar ser ar, o peixe ser peixe, o boi ser boi, o leão ser leão, a águia ser águia. A razão que dá definições a todas as coisas e faz todas as coisas se moverem, às vezes arbitrariamente e às vezes cooperativamente, mesmo que de formas separadas, e às vezes distintamente, mesmo de formas unidas, enfim, cumprimenta-se tudo uma construção. Há uma razão maior que tudo erige, tudo edifica e tudo constrói e tudo permanece. Isso era o Logos, isso era a razão do divino. E isso era o verbo para os cristãos. E Deus, o Deus invisível, cujo qual possivelmente era o que ditava as suas leis, tanto para a física, que faz a pedra pesar, quanto para a matemática, quanto para geologia, gravidade, enfim. A ciência, cujo dava sentido a tudo, era o mesmo Deus que condicionava o homem à iluminação para criar as leis, a sabedoria do seu entendimento para com que eles se elevassem e se dirigissem justamente. Então esse verbo para os gregos, uma coisa que o cristianismo também vai concordar, era que independente da raça, povo, tribo, língua e nação, proporcionava a iluminação a cada um para que todos se guiassem à medida que eles observassem a razão do todo. E essa razão do todo iluminava a razão particular de cada ser vivo, pela observação e pela aprendizagem. Então é uma razão que tudo compõe, tudo sustenta. Por ela tudo foi feito, e para ela tudo voltará. Isso se chama razão da existência, isso se chama logos da existência. E vendo essa característica harmônica do logos, vendo que tudo era bem programado, tudo manifestava a mente e a razão de um autor bem detalhado, e que esse autor, se ele se relacionava com sua criação, era por meio do logos que ele se fazia presente, mostrando sua cautela, mostrando seu contínuo cuidado, mostrando sua faceta cautelosa, dizendo-se ser Senhor, Mestre, Pai e acompanhante de todos.
doando generosamente de si mesmo, embora invisível, no seu logos visível. O logos é o que sustenta as coisas visíveis e invisíveis para o mundo grego e, consequentemente, na perspectiva cristã. Porque o logos é a razão, cujo qual tudo se fundamentaliza. E Deus é essa razão. Os gregos estavam certos. Tudo se sustenta em Deus. E tudo, de certa forma, por se sustentar em Deus, pode falar do próprio Deus cujo qual é sustentado. Deus, embora um tanto quanto indiferente de sua criação, estende de si mesmo para com que suas criaturas possam viver, não arbitrariamente ou livres, mas dependentes de toda a provisão divina. E essa provisão é Deus doando de si mesmo a nós o tempo inteiro. Senão a existência entraria em colapso. Essa é a razão que chamamos logos, ou verbo, ou davar. Quando você vê um pássaro que ainda funciona em seu voo, enfim, quando você vê as coisas funcionando logicamente, a palavra boa é a palavra lógica, que ela nasce dessa palavra logos, razão. Quando a gente fala ideologia, quer dizer que a gente está querendo saber da razão da ideia, ou do fundamento, quais são os fundamentos daquela ideia. Quando a gente fala de antropologia, a gente está querendo saber quais são os fundamentos ou a razão do que discerne, do que se refere à humanidade. Quando a gente está falando de biologia, a gente está querendo saber quais são os fundamentos, qual é a razão, no que se constrói, no que se relaciona, no que se refere à vida científica. Bio, vida, logia, logos, razão. Então, a logia de tudo que há, a lógica que faz termos toda a ciência, a manifestação visível do Deus invisível. Ora, tão importante é essa manifestação que Paulo diz que ela é suficiente para que os homens, em observar a criação, recebam uma lei em seus corações, que os fazem ser culpados diante da divindade que criou tudo o que há. Porque ela prega sobre seu Criador. Porque ela tem poder de iluminar os homens em seus valores, tornando-os comprometidos com o certo e errado. Sabe? O verbo estava quando você estava aprendendo a andar, e o verbo está agora quando você já desenvolveu a técnica. O verbo está num pulsar do teu coração que funciona perfeitamente. O verbo é uma mesa que doa de si para sustentar tudo. O verbo, ele é a razão cujo qual tudo funciona. Ele é toda a ciência espalhada em si mesmo ao ponto que se unifica em Deus. Isso é o verbo. O verbo é a matéria física do Deus imaterial e afísico. É a visibilidade do Deus invisível. É importante a gente falar isso, porque essa atribuição do verbo sobre ser o visível do Deus invisível, que é passada a Cristo, por Cristo ser tratado como a manifestação do verbo, já existia em contribuição para o verbo. E a igreja continuará usando e até interpretando de que quando Cristo fez essa menção, ele estava falando da sua natureza verbial em Deus, de que ele era a razão cujo qual sustentava todo o universo. Ele era a imagem do Deus invisível. A ele tudo pertencia e veio para o que era dele, mas o mundo obscurecido pelo mal e pelo pecado, governado pelos hipócritas e ruins, desviou-se da redenção manifestada no próprio Verbo encarnado. Porém, não quer dizer que o Verbo esquecerá de sua criação, muito pelo contrário. Um dia a libertará, mas os homens que a mal governaram e fizeram com que o Verbo vivo doasse de seu sangue serão deixados para trás. Então a gente percebe que o Logos é a razão,
A razão cujo qual sustenta todas as coisas a serem como são. Ele é o fundamento. Ele é a finalidade. O que diz sobre essas coisas foram feitas com que finalidade? Qual é o fim delas? Qual é o propósito delas? Em que elas nasceram? Para onde elas vão? E o que elas estão sendo? Essa é a parte divina da extensão de Deus, que faz parte dos 3 desdobramentos da própria divindade. O Verbo é a fixação de toda a realização da ideia divina. E ele também é a própria ideia divina, antes do próprio cumprimento. Ele é o que invoca o ideal para a manifestação. Então, veja bem, o verbo ele é crucial e importante. Ele é tão importante que devemos considerar o momento cujo Paulo estava falando com o estoicismo lá em Atenas. Falando sobre o Deus invisível, que porventura, embora gente cego, não porque Deus não se manifestasse, mas porque estávamos sendo levados à nossa própria ignorância e sendo guiados por ela, se porventura pudéssemos tatear esse Deus, porque nele nos movemos e existimos, a gente o pudesse encontrar. Porém, Deus não está levando mais em conta os tempos da ignorância. Está trabalhando agora e revelando e tirando o véu dos olhos daqueles que o procuravam tateando, simplesmente, e para que possam ver a obviedade de que Deus está generosamente em tudo, na doação de tudo. Tudo está ligado com Deus. Tudo está ligado à razão divina. E dizer que Deus não está naquilo que o fez é tornar a criação independente da própria emanação divina. É dizer que tem um outro algo cujo qual Deus sustenta tudo que ele criou. E se tudo que ele criou é um reflexo da maravilhosa plenitude da divindade, quem é tão divino o suficiente para suportar algo que só Deus, na sua suficiência, poderia gestar? Só o próprio Deus pode manter, gestar e revelar-se tudo o que ele mesmo determinou a ser criado. Ele mesmo é o que ainda mantém as coisas em ordem. E as coisas são sustentadas por eles como um colar é unido por um cordão. Une todas as peças por um cordão, fazendo com que a ideia de colar seja realista e sustentável. Deus é assim com todo o universo. Tudo aspira, inspira. Tudo necessita e é baseado na ordem do que é a divindade. Na ordem, na lógica, na razão, no verbo, a divindade, que faz o invisível ser como ele é e o visível ser como exatamente vemos, ou, mais ainda, do que o invisível conforme aquilo que podemos aprender dele. O visível, tanto o invisível quanto o visível. Invisível quanto o visível. E eu queria falar do verbo porque ele é crucial. Já tenho falado do verbo puramente direto aqui no canal. O verbo, ele é a razão que tudo move. Ele é a diretriz cujo qual tudo se baseia. Ele é a finalidade de tudo, cujo qual tudo tem um fim. Tudo tem um motivo. Ele é a fixação. Ele também pode ser a condução. E ele também é o cuido da divindade e a manifestação da presença da divindade naquilo que foi criado. Olha que interessante. Os mesmos elementos encontrados na figura do Abba e na figura do Espírito. Também encontrado no Logos, com outro parâmetro de revelação. Ele tanto é enriquecido por aquilo que provém do conceito do Abba e do conceito do Espírito, mas ele também enriquece o conceito do Abba e o conceito do Espírito. E assim é para os outros desdobramentos dessa divindade maravilhosa que é o nosso Deus. Assim é
para o desdobramento Abba, que é enriquecido pelas informações do Espírito e do Logos, e que enriquece o Espírito e o Logos. E assim é da mesma coisa para o Espírito, que é enriquecido pelo Abba e pelo Logos. Eles não se separam, mas se confirmam. É um desdobramento de um único Deus. Como pode ser isso, Pedro? Eu te digo, seu pai, ele também cumpre a função de ser um filho diante da mãe dele. Ele também cumpre a função de ser um irmão diante do irmão dele. Ele também cumpre a função de ser um pai diante de você. Me diga, quais desses atributos revelam sobre a personalidade do seu pai? E você falará, os 3, Pedro. Mas para eu saber quem é teu pai por inteiro, eu devo julgar simplesmente a faceta dele como filho? A faceta dele como irmão? Ou a faceta dele como pai? Ora, para cada qual há uma fatia de uma inteireza só, chamado seu pai, essa figura que eu coloquei como parábola aqui. Então, para Deus se relacionar com todo o seu criado, toda a criação, ele tem esses três prováveis desdobramentos de si mesmo, como Pai, como Espírito e como Logos. Como Pai, porque ele é aquele que cria. Como Logos, porque ele é aquele que conduz. Como Pai, porque ele é aquele que cria. Como Espírito, porque ele é aquele que conduz. E como Logos, porque é aquele que dá finalidade. Pai, porque dele tudo nasce. Espírito, porque nele tudo é conduzido. Logos, porque nele tudo, porque a finalidade está firmada nele. Porque tudo é firmado, a razão é baseada nele. Início, Abba, meio, condução, Ruach, espírito. Finalidade, final, Logos, início, meio e fim. Propósito nascente, propósito conduzente e propósito final. Como é que algo vai ter um fim se não teve um começo? Como é que algo vai ter um começo simplesmente se não houver uma razão? Logos. Como definiremos a ideia de paz se não tiver uma razão que nos ajude a definir? Logos. Como Deus seria paz se não conduzisse e se relacionasse continuamente à sua criação, influenciando a cada passo para a sua melhor produção, sua melhor contemplação? Espírito. E como o Senhor faria isso com sua criação se não houvesse um fundamento, uma diretriz, uma razão? Logos novamente. O Logos justifica a paternidade e o Espírito. O Espírito justifica a paternidade e a razão. E a paternidade justifica a razão e o Espírito. Deus não é 3, mas se desdobra em 3 emanações para viver em contínua relação com todo o criado. Então, quando eu pensar na divindade e considerá-la, pense assim. Quando eu falo de Logos, precisamente estou falando do Filho. Mas estou falando da natureza do Filho, que é desde os tempos eternos. E como Cristo voltou a ser. A razão manifestou-se em carne. E continuou em Deus quando Cristo estava aqui fazendo seu ministério. Há um mistério muito grande entre o Logos, sempre mantido em Deus, e o Logos carnificado em Cristo. Mas o Logos carnificado, como diz os pais da igreja,
veio para nos ajudar a ler o Logos que se manifesta à luz de tudo, de todo criado. E o todo criado veio para nos ajudar a ler o Logos carnificado, encarnado em Cristo. E um fundamentaliza o outro. Por isso a criação se prostra e anseia por aquele que se manifestou como filho de Adão, para regenerar novamente o que era seu para si, segundo a própria redenção. E é isso. Esse foi o vídeo sobre as perspectivas da Trindade. Entre aspas, termo Trindade, mas o desdobramento da divindade. Espírito, Pai, razão. A razão que conduz tudo, que é Pai. O Pai, que é razão, que conduz tudo. A condução, que é razão, que é Pai. Enfim, fica nessa o tempo todo. Deus é Espírito. Deus é Pai. Deus é a razão cujo qual tudo funciona e se fundamentaliza. Você, segundo Paulo, existe nele e nele se move. E as coisas são movimentadas por ele e nascida neles. E tem a finalidade dentro dele, propósito dentro dele. É um Deus que te cerca quando você o entende. E em tudo você vê graça.